Vamos lá, terceiro ano, vamos entrar na hidrosfera, ok? Hidrosfera, tá bom? Vamos fazer algumas perguntas rápidas sobre a hidrosfera, tá bom? Vamos lá, pergunta. E aí, rapidamente. Vamos lá, terceiro ano, vamos entrar na hidrosfera, ok? Hidrosfera, tá bom? Vamos fazer algumas perguntas rápidas sobre a hidrosfera, tá bom? Vamos lá, pergunta. E aí, rapidamente. Pronto, então, a hidrosfera, evidentemente, se litosfera é a camada rochosa, a atmosfera é a camada gasosa, a hidrosfera é a camada de água da Terra. Eu não vou dizer camada líquida, porque líquida é um monte de coisa, né? Mas geralmente tem água em todo organismo líquido tem água, você pode ver, né? Tem um pouquinho de água. Então, hidrosfera é a camada de água da Terra. Tá bom? Ok? Hidro quer dizer água, esfera quer dizer camada. Esfera, ou camada de água da Terra. Tirando a biosfera, evidentemente, dos 3 subsistemas naturais da Terra, ou dos 4 subsistemas naturais da Terra, né, com a biosfera, eu tenho o último que surgiu, que é a hidrosfera, a camada de água da Terra. Tá bom? Existem teorias a respeito do surgimento da água no planeta. Quais seriam essas teorias a respeito do surgimento desta água? Tem muitas. Eu considero uma como sendo a mais plausível. O pessoal diz que a água pode ter vindo até das rochas, né? Mas que eu considero a mais plausível. Que, claro, evidentemente, nós tínhamos a litosfera, a troca de gases entre o manto e a litosfera, né? Houve a liberação desses gases, melhor dizendo, entre o manto e a litosfera, formou a camada gasosa. Isso em milhões de anos, né? A Terra tem 4,6 bilhões de anos, não é isso? Pronto. Aí forma-se, portanto, a camada gasosa, entre esses gases que formam a camada gasosa, estão meio gagojo, mas é assim mesmo. Então, na camada gasosa nós temos o oxigênio e temos o hidrogênio. Eles combinam lá, formando o vapor d'água, né? H2O em estado de vapor, né? Compondo, claro, os muitos gases que foram surgindo na atmosfera. Vocês se lembram que a primeira atmosfera nem oxigênio tinha, então, portanto, não tinha como ter água. Não é isso? É como você dizer assim, não, a poluição dos rios compromete a quantidade de oxigênio da água. Não é que comprometa, porque a própria água é formada por oxigênio. É porque se mistura, né, a água e os animais marinhos, os peixes e tal, acabam absorvendo a poluição. Né? Pronto. Então, depois, essa transformação da água em vapor, né, ela forma as primeiras nuvens, certo? Aí vem a água em estado líquido, certo? Pronto. Essa água em estado líquido, ela vem nas precipitações pluviométricas, vão se acumulando nas depressões, certo? Formam os oceanos, formam os mares, tá? Claro, no princípio não tinha água salgada, isso ao longo por conta da erosão foi erodindo a litosfera, levando muito sal para dentro da água, isso em milhões e milhões de anos, certo? Então formaram as grandes massas de água salgada, no caso os oceanos e os mares.
E, claro, com o resfriamento da Terra, evidentemente, né, um processo interagindo com o outro, nós temos finalmente a água em estado sólido, tá certo? A Terra tem seu eixo de inclinação, algumas partes não recebem luz do Sol por muito tempo e acaba ficando muito frio. E essa água depositada nessas depressões dos lugares mais frios vão se transformando nas calotas polares, ou seja, a água em estado sólido. Com o surgimento das grandes montanhas, o fator altitude passa a interagir, certo? Também pegando a água que vai se transformando nas altas montanhas e transformando em gelo, né? De vapor para o gelo. Então assim surge a água nos seus três estados e assim surge a camada de água da Terra, né? Que pode ser os rios voadores, né? Que são também está nas massas de ar, certo? As camadas líquidas em cima da litosfera e as camadas sólidas também em cima da litosfera, certo? Seja nas altas montanhas ou seja nas calotas polares, ok? Eu passei uma musiquinha para vocês dizer assim, ó. Hidro eu tô, fera eu sou, hidrosfera aguou, aquífero, oceano e nos mares mergulhou. Um pouquinho de água é muito bom, mas demais não, né? Então, nós temos, onde é que a gente pode encontrar a água? A água ela está em suspensão no vapor d'água, né? O vapor d'água na atmosfera é a umidade do ar. Então, nós temos água em vapor, né? Nós temos as águas concentradas em massas ou melhor, a água em vapor concentrada em massas de ar, que eu chamo os rios voadores, onde eles vão levando, quando eles chegam, estacionam e cai o pau d'água, né? Evidentemente é porque lá em cima tinha água, tá? Nós podemos encontrar a grande quantidade nos oceanos, mares e nas geleiras, tá certo? Tá certo? Então, grande parte da água, certo? Não é própria para o consumo humano, vamos dizer assim, certo? Não é disponível para o consumo, tá? Do mar porque é salgado e das geleiras porque é em estado sólido e é muito frio por lá também, é bom que se diga. Então, nas geleiras, no mar, nos oceanos, não é isso? Aí a gente tem as águas continentais, que é estudado pela hidrografia, a hidrologia continental, tá? A hidrologia de uma maneira geral, né? Na hidrografia continental a gente tem as águas dos continentes. São nos lagos, que são as questões lacustres, certo? E a gente também tem nos rios, que são as águas fluviais, certo? Além das águas fluviais, né? Além dos lagos, né? Das águas lacustres, a gente tem, evidentemente, os aquíferos, são as águas subterrâneas, são os lençóis freáticos. Né? São as veias d'água, como o pessoal do interior aqui gostam de chamar. Então, são as veias d'água, ok? Então, os locais onde a gente pode encontrar a água do planeta. Tá? E os organismos também, eles são formados em grande parte por água. Então vamos lá. Que ciclo garantiria para nós, ou garante para nós, e sempre garantiu, a potabilidade da água? Né? Porque grande parte é salgada, certo? Outra parte está nas geleiras. Né? O homem aproveita para pegar e poluir a parte continental, que é a parte própria para o consumo do ser humano, que é um percentual muito pequeno em cima do percentual total de água do planeta, que a maior parte do planeta, 2/3, é coberto por água, mas a gente sabe que no planeta o que mais tem não é água, né? A gente sabe, né? Superficialmente olhando, realmente é água, por isso que o Guilherme Arantes fez aquela música Terra, planeta, água, Terra, planeta, água. É assim? Pronto. Então, que ciclo é esse que garante a potabilidade da água? Veja só, o sol bate na água superficial, seja água do mar
né? Seja nas próprias geleiras, seja nas lagoas, seja nos rios e seja nos aquíferos, certo? E ele vai evaporar essa água, transformando ela no que a gente chama do vapor d'água. Não é isso? Que está lá nos rios voadores, simplesmente nas nuvens. Não é verdade? Então ela evapora. Aí lá, evidentemente, forma a combinação da matéria, que vocês são mais craques em química do que eu, essa combinação forma aquelas nuvens, aí a nuvem vai, né, absorvendo cada vez mais vapor d'água, até que ela fica saturada e vem a precipitação pluviométrica, ou seja, a água que estava aqui, seja poluída, né, porque o homem polui, seja salgada, ela evapora. Quando ela evapora, essa evaporação ela tira a sujeira da água e ela tira o sal da água. Tá? Então a água, quando ela volta, ela vai vir limpa, certo? Só que como a gente tem a poluição do ar, ela se mistura com as impurezas, por isso que a água da chuva não deve ser ingerida diretamente. É preciso que seja fervida exatamente por conta dessas impurezas da água. Então, como é que eu poderia chamar esse ciclo que garante a potabilidade da água para nós? É o ciclo hidrológico ou simplesmente o ciclo da água. Bom, então, Ramhelma, né? Então, vamos ver o mar, traduzindo para o português. Certo? Só testar aqui, Cristiano, um minutinho. Não tá bom? Está ótimo. Então, bora lá. Vai estar só um pouquinho aqui, dar um close melhor aqui. Não. Pronto. Não adiantou nada. Pronto. Então, bora lá. Eu tenho 3 grandes oceanos, certo? Então, 3 grandes oceanos. Quais seriam esses 3 grandes oceanos? Vamos lá. Quais seriam os 3 grandes oceanos? O Oceano Pacífico, o maior e mais profundo dos oceanos, certo? Esse oceano, ele banha a costa oeste do continente americano, ele banha as ilhas da Oceania, né? Portanto, ele que delimita as ilhas da Oceania, já que ilha é um pedaço de terra cercada de água por todos os lados. O conjunto dela a gente chama de arquipélago. Ele banha as ilhas da Ásia e ele banha o leste da Ásia também. Tá certo? Toda a parte leste do continente asiático, a Oceania, certo? Do outro lado da Oceania você tem o Oceano Índico, mas do lado, assim, do lado mais pro leste da Ásia você tem todas as ilhas, porque a Ásia não, desculpa, a Oceania. A Oceania é um continente de ilhas, por isso Oceania, certo? Até a Austrália e a Nova Zelândia, que tem destaque nesse continente, eles são ilhas também. A Nova Zelândia é dividida principalmente Ilha do Norte e Ilha do Sul, e a Austrália é uma ilha gigantesca, mas é uma ilha, né? Uma ilha-continente. Tá certo? Então, quem delimita essas ilhas? O Oceano Pacífico. Então, o conjunto de ilhas eu chamo arquipélago, como eu já falei. Não é isso? Pronto. Então, eu tenho... Vamos de novo. Depois eu mando umas ilustrações. Eu tenho o leste da Ásia, eu tenho a Oceania e eu tenho o oeste do continente americano sendo banhado pelo Oceano Pacífico, que é o maior e mais profundo dos oceanos. Certo? Onde é que está o lugar mais profundo dos oceanos? Está no Oceano Pacífico. Aonde? A perguntinha que eu fiz para você. Querendo me pegar, né? Não vou responder agora não, depois eu respondo. É o nome de uma mulher, ou de uma mulher, várias mulheres com o mesmo nome, só uma dica. Certo? Tararadás, né? Pronto. Então, mistérios à parte, eu tenho
o Oceano Pacífico o maior de todos. Perdoa assim a moleza hoje, certo? Porque aconteceram uns problemas durante a noite, eu dormi um pouco, não dormi muito, dormi bem pouquinho, né? Então fiquei assim meio, quando a gente não dorme bem, a gente fica meio lesado, mais lesado do que eu já sou, não é isso? Pronto, mas deixando essa parte vai dar certo. Então vamos lá. O segundo maior oceano é o Oceano Atlântico, ele banha o leste, certo, da América, né? América do Norte, América Central, América do Sul, certo? Ele vai lá do norte até o sul, certo? Aí você diz assim, não, professor, mas lá no extremo norte, lá no extremo sul tem o oceano, tem o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. Você está certo, me pegou, mas não pegou. Por quê, professor? Porque dizem, né, os estudiosos que o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico, um no Polo Norte e outro no Polo Sul, são meramente continuidades dos dois grandes oceanos, o Atlântico e o Pacífico. E o Índico, professor, mas o Índico ele não vai lá até o Polo Norte, ele pega o Polo Sul. Então o Antártico seria a junção do Índico, do Pacífico e do Atlântico. E o Oceano Glacial Ártico, do Pacífico e do Atlântico. Ok? Ok. Vai da praia? Pronto. Então bora. O Atlântico, pronto. Estamos no Atlântico, né? Então, a parte oeste do continente europeu também é delimitado pelo Oceano Atlântico e a parte oeste do continente africano é delimitada pelo Oceano Atlântico, certo? Então, o Atlântico se junta ao Pacífico na confluência lá no sul da Argentina, certo? Tem uma confluência Atlântico-Pacífico, as águas lá são diferentes. Você pode olhar algumas imagens, tem nos vídeos. Eu gostaria de passar alguns vídeos para vocês, microvídeos na realidade, mas infelizmente eu não estou conseguindo baixar mais nenhum vídeo para poder postar para vocês. Por isso que eu ainda não estou enviando, mas eu vou enviar, tá bom? Ok. Então, eu tenho também o Oceano Índico. No sul da África eu tenho uma confluência entre o Índico e o Atlântico, no sul ali da África. As águas também não se misturam ali, certo? Que foi um ponto importante que foi ali durante o período das grandes navegações, né? Que eles conseguiram ver que não tinha mais a África pelo meio e eles podiam finalmente ir para o lado leste e fazer Você está ouvindo o passarinho? Eu estava reparando, gente, me perdoe dizer isso, antes de continuar aqui falando do Índico Pacífico, que eu vendo os vídeos, né, que eu postei para vocês, tem uma hora que os passarinhos cantam e dá para você ver bem, digamos, nitidamente o cantar do bem-te-vi, né, bem-te-vi, certo? E eu achei, a gente vive num mundo de correria, que muitas vezes a gente não para observar as coisas realmente que são bonitas na vida, o canto dos pássaros. Eu fiz um vídeo lá na Praça da Terceira, lá no Marcelo das Frutas, ali em frente ao Marcelo das Frutas, em frente ao Mercadão. Né? Então o Mercadão é o Marcelo das Frutas. Aí, quando eu terminei, eu estava cantando uma música, quando eu termino, os passarinhos cantam, que dá a impressão que eu fiz uma montagem no vídeo. Mas eu não fiz. Realmente os passarinhos cantando ali, sabe? Eu disse, nossa, e a gente nos mostra coisas maravilhosas, a gente na correria do dia a dia, a gente acaba não percebendo. Vocês, claro, são mais jovens, mas é uma coisa linda. Por exemplo, eu tenho um viveiro em casa. Professor, o senhor tem um viveiro em casa, o senhor é um criminoso ambiental. O senhor pode ir até para a cadeia. E não cabe fiança no seu caso, porque o senhor é um geógrafo. E geógrafo tem consciência das leis ambientais. Portanto, o senhor não pode nem pagar para assessor. Não, calma, gente. Calma. Meu viveiro é natural. Em frente à minha casa tem um sítio. Certo? Em frente à minha casa tem um sítio. Vou mostrar para vocês o sítio, tá bom? Minuto. Tá dando pra ver, ó, o muro não tá muito
pintadinho, não tá essas coisas maravilhosas não, mas você vê, ó. Meu privilégio aqui é grande, de morar de frente a um sítio com muitas árvores, uma grande diversidade de animais. Aqui você encontra sonim. É verdade, de vez em quando eles passam pelo fio aqui e vêm pra cá. Você encontra um grande número de pássaros. O bem-te-vi que eu tava dizendo, ele tava por aqui cantando. O cantar dele é tão maravilhoso que a gente escuta de lá. Certo? Então poucos têm o privilégio assim de morar em frente a um sítio. Já que eu não posso morar no sítio, pelo menos morar em frente já é alguma coisa. Não é verdade? Mas vamos voltar para a nossa aula normal. Às vezes a gente não repara. Biodiversidade é essa que se dá no ar, né? O ambiente aberto, certo? Mas lá embaixo d'água, você também, certo? Tem essa riqueza da biodiversidade, essa riqueza de seres, de animais, certo? De plantas. Alguém já comeu sushi? Sushi é feito de alga marinha. Vem da onde a alga marinha? Deixa eu ver. Marinha tem a ver com mar. Não é isso? Pronto. Então, como eu estava dizendo, agora voltando, né? Eu só frisei aqui para a gente dar uma relaxadinha no vídeo de hoje. Tá bom? Estou controlando aqui o tempo porque não pode exceder por causa das ilustrações. E o negócio aqui insiste em não retilinizar. Vamos lá. Tá bom? Uma aula mais descontraída hoje, mais solta, né? Certo? Ok? Qualquer coisa eu edito. Vai dar certo. Então nós temos o Oceano Pacífico, se encontra com o Oceano Índico ali na região da Oceania, e você também tem a confluência entre esses oceanos. Então basicamente você tem 3 oceanos. Volto a dizer, se você conseguisse ver, mergulhar, respirar, ver, enxergar debaixo d'água, você veria ali um mundo inacreditável, com o ciclo da vida se desenvolvendo, né? Captando os raios do sol até certo ponto, depois os raios do sol começam a subir, mas mesmo lá embaixo, com praticamente sem luminosidade, você encontra vida. São seres que vivem lá na profundeza. Se você observar, eu queria muito passar um vídeo para vocês, que é explorando o Recife, mas explorando no bom sentido, explorar sem destruir, observar, estudar, certo? Que é um filme que se dá lá na Grande Barreira de Corais. A Grande Barreira de Corais, que você encontra lá na Oceania, mais precisamente ali próximo à Austrália, certo? Ela é considerada o maior organismo vivo do mundo, onde existe um mutualismo, né? Ou seja, digamos assim, uma relação mútua entre o coral, certo? E a alga. O coral se alimenta o coral fertiliza a alga, não é água, certo? Alga. Certo? Certo? A alga, exatamente a alga marinha e tal. Né? Então, o coral fertiliza a alga e a alga... Achei estranho falar alga. Certo? E a alga serve de alimento para o coral. Então, tem uma relação muito boa entre eles. Em cima disso, se desenvolveu uma grande quantidade de espécies de plantas, de outras plantas, certo? E de seres marinhos, peixes, moluscos, entre outros. Né, crustáceos, entre outros. Certo? Se desenvolveu ali, se alimenta do coral, se protege do coral. Por exemplo, o peixe palhaço, ficou muito famoso depois do filme Procurando Nemo, que eu adoro, eu assisti muitas vezes, né, com meus filhos. Então, eu adoro aquele filme. Inclusive, para eu passar uns vídeos sobre esse filme, certo? Para a gente dar uma ilustrada. Mas eu vou tentar resolver o meu problema, que eu estou sem um vídeo. Eu tinha, mas eu perdi, tento baixar, mas não estou conseguindo. Uma pausazinha para espirrar, ok? Pronto. Então, existe ali na Grande Barreira australiana, na Grande Barreira de Corais, que é aquela ali da Oceania que eu estou falando, né? Vamos falar do peixe palhaço em si. Eu não estou direcionando muito bem os meus argumentos hoje, né? Dando sentido, mas vai dar certo. Ainda é o efeito do sono, tá bom? Então você tem... O peixe palhaço, ele sobrevive do coral,
certo? Claro que por que ele tem esse nome? Não é porque ele conta piada, como no filme o pessoal quando encontra com ele assim, ah, você é um peixe palhaço, não, você tem graça, conta uma piada, e ele não sabe nem contar piada, né? Depois de passar por toda a experiência da viagem para procurar o filho dele, para encontrar como ele encontra, né? Que ele realmente consegue, aprende as coisas da vida, passa a ter mais calma, a relaxar, que é aquele pai controlador demais, né? Depois ele já deixa o filho mais à vontade. Isso na experiência que ele tem com as tartarugas, né? Que é de propósito, enquanto ele com a tartaruga, porque o peixe palhaço é um peixe super protetor com seus filhotes, que não é característica de peixe. Mas aí ele encontra com as tartarugas que o que a tartaruga faz? Ela pega, joga os ovos lá na areia e vai embora para o mar. Aí os filhotes vão encontrando sozinhos, né, o caminho para o mar, quando eles eclodem, né? Quando há a eclosão dos ovos. Aí eles vão lá por instinto, né? Eles dizem, não tá ali o mar, vamos para não é assim. É o instinto, eles vão para lá, certo? E conseguem chegar na imensidão azul, alguns azuis, alguns verdes, como é o caso do Ceará. Verdes mares, mas não estamos falando da grande barreira de corais. Então, quer dizer, as tartarugas são assim, pais meio, vamos deixar eles ver o que eles fazem. Tanto que no próprio filme eles, não, deixa ele vai lá proteger, não, deixa para ver o que o esguincho é capaz, não é isso? Né? Parece bobagem que eu estou falando, mas é sério, gente. Quando eles fazem esses filmes, eles estudam certo? O comportamento dos seres, certo? A ciência em si, ela estuda o comportamento dos seres para entender, né, por que não são diurnos, com que eles se alimentam. Isso leva tempo de observação e muita paciência. Mas, enfim, a tartaruga é meio... Lá vão ter com os filhos, enquanto o peixe palhaço é super protetor. Então ele se encontra, ele aprende com a tartaruga a deixar o filho mais à vontade, né? Assim, né? No filme. Pronto. Então, o peixe, como é a história do filme? Ele está no coral, que é o habitat natural do peixe palhaço. Ele, se você lembrar, ele começa, né, claro, com a tragédia da família dele, que a barracuda vai lá e come os ovos. Inclusive, devora a própria mulher do Marlin. E só sobra o Nemo lá, que sofreu com o ataque também da barracuda, mas ele também fica com uma sequelazinha, tanto que ele tem uma nadadeira menor do que a outra. Estão lembrados? Pronto. Isso aí, quando ele já passa, né, passar toda a tragédia, o Nemo já maior, então quando eles vão sair para ele ir para a escola, claro que o peixe não vai para a escola, aí passa a ser um misto de comportamento natural e real com todo um desenho animado, uma coisa fictícia, né? Sabe disso, certo? Mas, por exemplo, a barreira de corais, ela realmente existe, a CLE, ela realmente existe. Então, só para explicar isso aí melhor, estou falando de mar, estou falando de qual oceano, em qual oceano isso acontece? No Oceano Pacífico, certo? Nas ilhas da Oceania, especialmente na grande barreira de corais, que dá para ver do espaço, certo? E também um conjunto de ilhas que formam a Oceania, que é a Polinésia, a Melanésia e a Micronésia. Então, voltando aí para o filme. Então, no começo, ele fica perguntando, não, eu quero ir para a escola, e tal. Aí, o que é que eles fazem? Eles estão dentro de uma planta, aí eles saem, aí eles voltam. Aí eles saem, aí eles voltam. Aí eles saem. Aquele comportamento, claro que no filme fica meio exagerado, certo? Então, o que acontece? Isso ali é uma estratégia do peixe palhaço para se defender dos predadores. Ele sai, vê se está tudo ok e volta,
sai, vê se está tudo ok, faz conta que eu sou peixe palhaço e volta. Aí, vai dizer que não é peixe palhaço, não, é só palhaço mesmo, não. Olha aí, cuidado. Brincadeira. Para mim, palhaço é um elogio. Então, bora lá. Então, aí você pergunta assim, mas professor, e o predador do peixe palhaço? Ele não entra nessa planta, não? Que planta é essa? Incrível que pareça, essa planta, ela chama-se anemona, ó, nemo, né? Anemona. Tanto que o professor Arraia, que Arraia é o professor, né? Diz assim, ó, antes de entrar para a turma, você vai ter que falar em que tipo de casa você mora. Aí ele diz, eu moro numa anemono, que ele não sabe dizer a palavra anemona, né? Pronto. Então, essa planta, ela dá choque. É uma planta que se protege dando choque. Por incrível que pareça. Então, se o peixe for lá, pegar o peixe palhaço lá dentro da anêmona, ele vai levar um choque. Vai sair, como vocês dizem por aí, vai sair voado. Levou um choque. Não é isso? Pronto, mas aí você diz assim, professor, agora eu vou lhe pegar. O peixe leva um choque. E o peixe palhaço? Por que não leva? Boa pergunta, você é uma pessoa extremamente inteligente. Inteligentíssimo. Super inteligente. Gostei da pergunta. Mas, uma pergunta também que eu me fiz já. Tá? Então, o porquê o peixe palhaço não levar o choque? Por que ele consegue entrar na anêmona? Porque ele é revestido com um muco protetor, certo? Um muco protetor, certo? Que faz com que ele consiga resistir àqueles choques. É como se você sofresse assim, um choque de 200 volts. Entendeu? Dá 200 volts de choque. Mas aí eu tenho uma roupa que eu vou pegar no fio lá, eu só vou levar um choque de 1 volt. Então dá para sobreviver aquilo. Entendeu? Então é assim, esse muco protetor dessa condição do peixe palhaço. Então ele é acostumado a dar um choquezinho tão leve que ele nem sente. Mal sente. Vocês lembram quando eles estão lá na floresta da água viva, que eles encontram com as águas? Agora é águas. Eu estou confundindo hoje alga com água. Tem as águas vivas, tá lembrado? Então que adora ver a água viva e ela pega e ela leva um choque. Que a água viva ela dá um choque também. Né? Tem vários animais que dão choque, tipo, né? Em guia elétrico, por exemplo. Certo? Aí ele vai lá e Doris, é uma água viva. Aí ela, ué, por que você não se queimou? Aí, você não se lembra? Eu moro numa anêmona, estou acostumado com esses choques. Entendeu? Então lá dentro ele fica protegido. Quer dizer, é aquela coisa que eu estou dizendo, que são fantásticas da natureza e que a gente vivencia no nosso dia, ele nem se dá conta. Nem se dá conta. Né? Então é uma coisa fabulosa, mas isso existe. Vários peixes que existem lá, Paracântulos hepatos. Não conheço não, pessoal. A Dora é um tipo de Paracântulos hepatos. Certo? O camarão limpador. Lembra lá o camarão no aquário? Certo? Claro que o aquário ali de água salgada, porque senão os peixes iam morrer, já que são peixes de água salgada. Então ele limpa mesmo. Ele tem o baiacu que incha como forma de proteção. Né? Então são coisas da natureza fantásticas. Onde é que eu vou encontrar isso? Lá no fundo do mar. O ser humano, ele, ao invés de preservar essa grandiosidade da vida no Oceano Atlântico, no Oceano Índico e no Oceano Pacífico, certo? O que é que ele faz? Ele prefere destruir. O aquecimento global, esse aumento médio da temperatura, está fazendo com que esses corais que ficam lá embaixo da água não consigam se reproduzir, porque ele se reproduz 1 centímetro por ano. Então é um ambiente extremamente frágil, se reproduz 1 centímetro por ano. Tá certo? Então, pensa aí, é pouco, certo?
Aliás, ele se desenvolve um centímetro por ano. É muito pouquinho. E o ser humano ainda está, né, vai lá, pega os peixes, assim como eu disse para você do viveiro, meu viveiro é natural. Sabe que os passarinhos vêm e tal, às vezes eu boto água ali, eles bebem da água, né, cantam, que o meu viveiro é natural. Tá entendendo? O homem também diz, poxa, nós estamos já num grande viveiro chamado planeta Terra, eu posso preservar isso aqui, eu posso fazer de tudo para não acabar, porque com o aumento da temperatura média, os corais estão ficando doentes. E o coral, ele é todo, como a gente viu no próprio filme, né? Ele é todo colorido, mas quando ele fica doente, ele fica branco, ele perde a cor. E é o que está acontecendo com grande parte dos corais do Atlântico, do Índico e do Pacífico, por conta dessa ação indiscriminada do homem. Certo? Então, a gente viu também, por exemplo, o Marlin vai vai procurando o seu filho Nemo, né? Pelo Oceano Pacífico. Ele encontra uma coisa chamada CLA, corrente leste australiana, que vai deixar ele lá na cidade de Sydney. Isso é verdade, existe essa corrente? Existe. As correntes marítimas. Essas correntes marítimas, elas influenciam o clima, elas levam águas geladas para lugares quentes e águas quentes para lugares gelados, né? Aqui nós temos a corrente do Brasil, né, que influencia o Brasil, né? A corrente das Malvinas aqui na América do Sul, certo? Então são várias correntes, entre elas a corrente leste australiana, que é aquela que vai próximo da barreira de corais à cidade de Sydney, próximo à cidade de Sydney. E vários animais pegam realmente carona nela para se deslocar de um local para o outro. Quando as águas estão mais frias, querem água mais quente, vamos lá. Ou quando as águas estão mais quentes, eles querem água mais fria, vamos lá. Aí pegar CLA, certo? Tartarugas e outras várias espécies de peixes se aproveitam dessas correntes marítimas. Então, correntes marítimas, vamos pensar no filme, né? Que ele está lá, até que ele diz assim, tu mandou muito bem, esguincho, né? Tá lembrado que eles falam assim? Tu mandou muito bem, esguincho. Então, como é que eu poderia definir uma corrente marinha? São verdadeiros rios dentro do mar, ou tubos dentro do mar. E nunca mudam a direção. Se mudar de direção, é um problema sério no planeta. Pois bem, então nós temos aí a grande fauna e flora marinha. Eu destacaria essa grande barreira de corais, porque ela está sofrendo com esse aquecimento. Certo? Ela se reproduz uma única noite. Né? Ela se desenvolve poucos centímetros, 1 centímetro por ano, 1, 2, dependendo da condição do ano, certo? Ou depende da condição da temperatura do ano, né? Porque às vezes varia um pouco. E ela se reproduz em apenas uma noite. Aí vai se reproduzindo, vai soltando os ovos, vai vir os peixes comendo os ovos. Não sei como é que pode, mas sobra alguns e dá para se reproduzir. Por isso que é tão pouco, porque vários peixes se aproveitam para se alimentar daqueles ovos. Certo? Então, como eu disse para vocês, no filme, quando você compra o filme Procurando Nemo, vem um segundo filme que é de documentários. E tem um vídeo chamado Explorando o Recife com Jean-Michel Cousteau, que é basicamente inspirado no Jacques Cousteau, que foi um grande explorador bom, que é aquele que explora para conhecer, não para destruir. Entendeu? Explorar necessariamente para destruir. Eu fui lá para uma praia, digamos assim, natural. Então eu vou para explorar, vou conhecer, mas eu não vou destruir. Se eu produzir lixo, eu boto um saquinho e trago de volta. Tá entendendo? Então, esse filme ele é maravilhoso. Ele conta toda essa cumplicidade entre a alga e o coral, fala da reprodução, fala da cor do coral quando está doente, né? Fala da necessidade que diversos peixes têm
de estarem protegidos nas suas áreas, certo? Por isso o coral tem que ser protegido, tem que ser preservado, porque senão essas espécies também irão fatalmente